Milionário maltratava sua empregada por ser obesa, mas um fazendeiro pobre aparece. Você já viu alguém ser humilhado simplesmente por existir? Já testemunhou uma pessoa ser tratada como lixo, só por não se encaixar no que os outros chamam de bonito? Se histórias assim tocam seu coração, se inscreve agora, porque essa que eu vou te contar vai te marcar para sempre. O nome dela é Maria Luísa, uma mulher de 32 anos que foi rejeitada pela sociedade por um único motivo: o seu corpo. Ela não era do tipo corpo violão, nem cabia em vestido de festa. Mas dentro dela morava uma força que o mundo ignorava. Um milionário arrogante, conhecido na cidade por esbanjar luxo e crueldade, fazia da vida dela um inferno. Mas o que ele não sabia é que a justiça viria do chão rachado da roça, montada num cavalo, com um chapéu surrado e um coração cheio de lembranças. E a recompensa prometida? Lá no fim, você vai descobrir um segredo do passado, que une o sofrimento de dois estranhos e transforma a dor em amor. Agora se prepare, porque essa história começa com humilhação, mas termina com o coração gritando por justiça. Maria Luísa acordava todo dia às 5 da manhã. O despertador nem precisava tocar. O barulho do portão da frente sendo destrancado pelo segurança já bastava. Ela morava num quartinho minúsculo nos fundos da mansão de Carlos Henrique, um dos homens mais ricos e temidos da cidade de Araguaína, interior do Tocantins. O quarto dela não tinha janela. As paredes descascadas guardavam o cheiro de mofo e solidão. A cama era dura, com lençol fino. Mas o pior não era isso. Era o peso invisível que ela carregava todos os dias. Maria Luísa tinha 32 anos. Era uma mulher gorda, de traços fortes e olhar cansado. Carregava o corpo como se carregasse o mundo. Não porque não se amava, mas porque o mundo fazia questão de lembrá-la o tempo inteiro de que ela não servia. Ela trabalhava como empregada na mansão do Sr. Carlos Henrique há quase 3 anos. Fazia de tudo. Lavava, passava, cozinhava, cuidava da casa como se fosse dela, mas era tratada como um lixo descartável. Naquele dia em especial, ela saiu da cama já sentindo no ar que algo viria. O aniversário do patrão se aproximava e com ele as festas que sempre traziam humilhações públicas. No espelho trincado, ela olhou para si mesma e sussurrou, como fazia todos os dias: "Hoje vai ser só mais um dia, Maria. Aguenta mais um pouco." Enquanto preparava o café na cozinha, ouviu os passos pesados se aproximando. Carlos Henrique surgiu de terno branco, com um charuto nos dedos e um olhar cheio de desprezo. "Bom dia, senhor Carlos", disse ela, mantendo a cabeça baixa. Ele nem respondeu. Olhou para ela de cima a baixo e murmurou com deboche: "Essa camisa tá parecendo um pano de barraca em você. Vai assustar meus convidados com essa banha toda, mulher. Vê se esconde quando eles chegarem." Ela apenas engoliu seco. Já estava acostumada com aquilo, ou pelo menos achava que estava. Mas ninguém se acostuma com dor. A gente só aprende a não gritar mais alto que o necessário. Naquele momento ela ainda não sabia, mas alguém estava chegando na cidade, e esse alguém mudaria tudo. Carlos Henrique era o tipo de homem que ninguém ousava contrariar em Araguaína. Alto, grisalho, sempre bem vestido, exalava perfume caro e arrogância. Dono de postos, fazendas e metade das terras da região, ele era temido, mas não respeitado. Aos 45 anos, sua fortuna crescia a cada ano, e junto com ela, o desprezo por qualquer um que não se encaixasse no padrão que ele considerava aceitável. Magros, ricos e submissos. Carlos não sorria. Não por falta de motivos, mas por puro desprezo. Achava que a vida era dividida em 2 grupos, os que mandam e os que obedecem. E para ele, Maria Luísa jamais passaria de uma serva gorda, feia e inútil. Naquela manhã, depois de humilhá-la na cozinha, ele foi para a varanda de sua mansão com o celular na mão. Estava organizando uma festa luxuosa que aconteceria dali a 3 dias. "Quero champanhe francês, entendeu, Otávio? Francês, não me venha com essa porcaria nacional", esbravejou no telefone. "E avisa o buffet
que aquela mulher gorda da cozinha não pode aparecer. Ela vai ficar nos fundos. Só entra depois que todo mundo for embora. Ao desligar, voltou-se para a empregada mais nova, Thaís, uma jovem magra de olhos claros, e sorriu de forma nojenta. Agora sim, gente apresentável nessa casa. Thaís, com medo, apenas assentiu e abaixou a cabeça. Naquela casa, Carlos fazia questão de apagar qualquer vestígio de dignidade que Maria Luísa ainda tivesse. Mandava que ela usasse roupas apertadas, servisse com pratos pesados e vivesse em silêncio. Ele dizia que o silêncio de gente feia era um favor à sociedade. Mas o que ele não sabia era que no sertão seco, onde só cavalo e poeira se criam, estava a maior ameaça à sua arrogância. Um homem simples, sem riqueza, mas com algo que ele jamais teria: coração. E é aí que tudo começa a mudar. E conta uma coisa, de que cidade você está assistindo essa história? Deixa aí nos comentários, quero saber até onde essa história está chegando. Chegou o sábado. A festa de aniversário de Carlos Henrique era o evento mais comentado da cidade. Carros importados chegavam um atrás do outro. Gente importante, políticos, empresários, modelos, tudo impecável. Flores brancas, orquestra ao vivo, garçons uniformizados. Menos uma coisa, ou melhor, uma pessoa, Maria Luísa. Mesmo tendo passado os últimos 2 dias preparando tudo, ela foi forçada a aparecer no meio da festa, por um capricho cruel do patrão. No meio do salão, Carlos bateu as mãos com força, chamando a atenção dos convidados. Silêncio, pessoal. Antes do brinde, quero apresentar alguém muito especial aqui na casa. Os olhares se voltaram. Maria estava escondida na cozinha, de avental sujo e rosto suado, até que ouviu: Maria Luísa, venha cá, agora. Ela hesitou. Por favor, senhor, eu ainda estou terminando os canapés, disse com a voz baixa. Carlos se aproximou, agarrou seu braço com força e a puxou para fora da cozinha. Não me faça repetir sua baleia preguiçosa. Você vai entrar agora e mostrar que a casa é bem servida. Maria tentou conter as lágrimas. O salão inteiro se calou ao ver a mulher entrando cabisbaixa. Carlos fez questão de empurrá-la para o centro da festa. Essa aqui, senhoras e senhores, é minha cozinheira. Também serve de espantalho aqui nos fundos, quando não está devorando os restos. Risos desconfortáveis preencheram o ambiente. Algumas pessoas riram por medo, outras viraram o rosto com vergonha. Maria Luísa ficou parada, tentando engolir o nó na garganta. Carlos pegou uma bandeja e colocou nas mãos dela. Sirva. Mostre que sabe fazer alguma coisa além de engordar. Com as mãos tremendo, ela caminhou entre as mesas. A cada passo, sentia os olhares julgadores. Ouviu uma moça cochichar. Como é que deixam uma mulher assim circular numa festa dessas? De repente, escorregou. Um dos saltos quebrados de sua sandália torta cedeu, e ela caiu com tudo, espalhando taças de champanhe pelo chão. Silêncio total. Carlos se aproximou devagar, fingindo se preocupar. Ajoelhou-se ao lado dela, segurou em seu queixo com força e disse em voz baixa, mas audível: Você é uma vergonha gorda e inútil. Ela abaixou os olhos, mas uma lágrima escorreu. Carlos se levantou, pegou a taça intacta de outro garçom e disse: Agora sim, brindemos. A festa seguiu, mas para Maria, o mundo havia parado ali. O que ninguém viu, enquanto a festa voltava a sorrir, foi o olhar de um homem simples, de chapéu surrado, parado ao longe, junto ao portão da mansão, observando, sentindo e já planejando o que fazer. Naquela noite, depois da festa, Maria Luísa recolheu os cacos do chão, como se recolhesse pedaços dela mesma. Suas mãos tremiam, os joelhos ainda doíam da queda e a garganta estava apertada. Mas ela não chorava mais. Já tinha passado da fase do choro. Agora, só sentia um vazio que nem a dor conseguia. Enquanto todos riam e bebiam lá fora, ela lavava copos e panelas, sozinha, ouvindo o som abafado da música e os estalos de gargalhadas ao fundo, como uma trilha sonora cruel para a sua tristeza. Quando terminou, saiu pelos fundos da casa, debaixo do céu escuro, e caminhou até um terreno abandonado a alguns metros dali, onde havia um pasto ralo e seco. Atrás de uma cerca quebrada estava ele, Tonico, um cavalo velho, cego de um olho, que ela alimentava escondido sempre que podia.
Oi, meu amigo, sussurrou, tirando um punhado de milho do bolso. Só você me escuta sem me julgar, né? Tonico se aproximou devagar, roçou o focinho em sua mão. Maria sorriu pela primeira vez no dia. Tem gente que diz que a gente não vale nada, né, Tonico? Mas eu acho que a gente só tá cansado. Só isso. Ela se sentou na terra seca, encostada no tronco de uma árvore torta, e ficou ali. O silêncio da noite era sua única companhia. E, de alguma forma, aquele cavalo esquecido era tudo o que ela tinha. Naquela hora, com os olhos perdidos no céu estrelado, Maria sussurrou. Às vezes eu penso que Deus me esqueceu, mas aí eu lembro que ainda estou viva. E isso já é alguma coisa, né? O vento soprou leve, como se dissesse que sim. E do outro lado da estrada, em cima de um cavalo preto parado sob a sombra, o mesmo homem da festa observava, silencioso, atento. Seus olhos não deixavam Maria Luísa. Ele ainda não tinha falado com ela, mas já sentia a dor dela como se fosse sua. E isso era só o começo. Se essa história já mexeu com seu coração, não esquece de deixar seu like, porque é isso que faz essa mensagem alcançar mais gente que precisa ouvir isso. Era segunda-feira cedo, quando o barulho dos cascos ecoou pela estrada de chão batido. Um cavalo baio, firme, vinha sendo montado por um homem jovem de olhar sério e corpo queimado de sol. Camisa xadrez aberta no peito, calça de brim surrada e um chapéu de palha gasto. Esse era Rafael, 28 anos, fazendeiro de criação pequena, vindo de uma região mais afastada, onde o mato é alto e o tempo anda devagar. Ele veio à cidade vender uns cavalos num leilão local e também para resolver umas pendências da fazenda do pai, que estava doente e não podia mais sair de casa. Rafael não era homem de muitos rodeios. Falava pouco, mas olhava muito. E naquela manhã, logo ao chegar na praça central de Araguaína, seus olhos encontraram algo que o prendeu. Maria Luísa saía de uma padaria, carregando 2 sacolas pesadas com pães e legumes para a casa de Carlos. O sol mal tinha subido e o calor já castigava. Um grupo de jovens riam numa esquina, e um deles, ao vê-la passar, disse alto: "Sai da frente, mulher! Vai derrubar o quarteirão com esse tamanho todo!" As sacolas escaparam das mãos dela. Os tomates rolaram pelo chão. Os risos aumentaram. Ninguém ajudou. Nenhum, exceto Rafael. Ele desceu do cavalo, amarrou as rédeas num poste, caminhou até ela sem pressa, se abaixou e começou a juntar as coisas. "Me dá aqui. Esses tomates não têm culpa da ignorância dos outros", disse ele sem levantar a voz. Maria Luísa, surpresa, gaguejou. Moço, obrigada, mas não precisa." "Precisa sim", respondeu, enquanto entregava os legumes limpos de terra nas mãos dela. "Tem gente que já carrega peso demais na vida. Não custa nada aliviar um pouco." Ela ficou sem saber o que dizer. Só segurou as sacolas com mais firmeza, tentando disfarçar a lágrima que ameaçava cair. Antes de montar no cavalo, Rafael olhou para ela e falou: "Se eu visse um passarinho com asa quebrada, ajudava, e a senhora me parece com mais asa machucada do que vontade de voar." E então foi embora, deixando Maria parada no meio da rua, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Respeito. Ela não sabia quem era aquele homem, mas o jeito que ele olhou para ela não foi com piedade, foi com humanidade. E pela primeira vez em anos, ela sentiu que talvez ainda existisse um pedaço do mundo onde ela podia caber. Nos dias seguintes, Rafael passou a aparecer pela cidade com mais frequência. Ele ia à feira, falava com os pequenos criadores, oferecia ajuda para quem precisava. Era discreto, mas deixava rastro por onde passava, o rastro de um homem diferente. Maria Luísa o avistava de longe, às vezes no lombo do cavalo, às vezes comprando sacos de ração ou conversando com algum idoso sentado na praça. Sempre educado, sempre com aquele jeito calmo de quem escuta mais do que fala. Na quarta-feira, ela foi mais cedo à feira comprar frutas para a casa do patrão. Estava segurando uma melancia grande e tentando equilibrar o resto das sacolas quando ouviu aquela voz conhecida. "Vai querer ajuda ou vai fingir que não me viu?" Ela virou com um sorriso tímido. Era Rafael. "Ah, moço, tá tudo certo aqui", disse ela, meio envergonhada.
Tá certo nada, ele respondeu, pegando a melancia das mãos dela com facilidade. Tá quase derrubando tudo no chão outra vez. Ela riu baixinho, surpresa por se permitir rir daquele jeito. Tá sempre ajudando todo mundo? Sempre. Nem só quando vejo que o peso é desnecessário. Caminharam juntos até o ponto de ônibus. Ela sentou no banco de cimento com um suspiro. Rafael sentou do lado e tirou o chapéu. Como é seu nome? Maria Luísa. Nome bonito e forte, igual a dona. Ela ficou vermelha e abaixou a cabeça. Forte nada. Se o senhor soubesse o tanto que eu sou fraca, fraca nada. Fraco é quem machuca os outros para se sentir homem. Quem aguenta calada, quem segue em frente com a cabeça erguida. Essa sim. Maria engoliu em seco. Aquela conversa mexia com coisas dentro dela que ela nem lembrava que existiam. Como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto trancado há anos. Você tem um jeito diferente, moço. E você também. Diferente de tudo que eu já vi. Ficaram em silêncio. Mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que só acontece entre duas almas que se reconhecem, mesmo sem saber como ou porquê. Quando o ônibus chegou, Rafael ajudou a subir com as sacolas e antes de ela partir, disse baixinho: quando quiser conversar de novo, estarei por aqui. Eu gosto de ouvir histórias, principalmente as que ninguém nunca quis ouvir. A porta se fechou e dentro do ônibus, com o coração acelerado, Maria sussurrou para si mesma: meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? E você que está assistindo essa história até aqui, me conta uma coisa para a gente quebrar o gelo. Se você fosse um cavalo, qual seria seu nome? Escreve aí nos comentários que eu quero rir, me emocionar e conhecer o coração de quem está ouvindo até aqui. Na sexta-feira, Carlos Henrique chegou em casa mais cedo do que o habitual. O clima estava pesado desde a festa e qualquer ruído era motivo para ele se irritar. Aquela era uma das suas muitas manias, descontar nos fracos a raiva que o orgulho não deixava mostrar em público. Ao entrar pela cozinha, encontrou Maria Luísa sorrindo sozinha, enquanto cortava abacaxis em cubinhos. Era um sorriso leve, tímido, mas sincero, coisa rara naquele ambiente. Ele se aproximou desconfiado. Tá rindo de quê? Perguntou com a voz seca. Ela levou um susto, tentou disfarçar. Nada não, senhor. Só lembrei de uma coisa engraçada da feira. Feira? Ele estreitou os olhos. Quem te fez rir na feira? Maria hesitou, mas Carlos já havia percebido que havia algo diferente. Foi aquele roceiro, não foi? Ele cuspiu as palavras. Aquele maltrapilho que andava rondando a cidade com um cavalo encardido? Ela ficou em silêncio. Carlos Henrique se aproximou mais. O tom de voz dele baixou, mas ficou mais ameaçador. Escuta aqui, sua inútil. Você é minha funcionária. Eu te deixo aqui porque sou bom demais. Mas se você tiver tempo pra gracinha com vagabundo, tá com tempo demais. Eu ponho você na rua, ouviu? Eu não fiz nada de errado, murmurou Maria, tremendo. Fez sim. Você sorriu. E gente como você não tem esse direito. Lembra disso. Você tá aqui para trabalhar e para não aparecer. Ele pegou uma das frutas que ela cortava e a jogou contra a parede, onde se espatifou. Amanhã eu viajo, mas quando voltar, quero essa história encerrada, esse roceiro que fique na fazenda dele. Se eu ver você perto dele de novo, eu acabo com sua vida. Maria abaixou os olhos, sentindo o velho nó na garganta apertar mais uma vez. Ele saiu batendo a porta. Naquela noite, ela não jantou, não dormiu. Apenas ficou sentada na beira da cama, abraçada às próprias pernas, tentando entender por que o mundo insistia em dizer que ela não merecia nada de bom. Mas, lá fora, bem longe dali, alguém ainda pensava nela. E esse alguém não tinha medo de nenhum Carlos Henrique. Rafael voltou à sua pequena fazenda no fim daquele mesmo dia, mas o coração ficou na cidade. Enquanto selava o cavalo e jogava ração no coxo, sua mente voltava sempre à mesma cena. Maria Luísa tentando esconder o sorriso quando falou com ele. E depois, o olhar abatido que ele viu quando ela desceu do ônibus, já sem brilho algum. Aquilo não era só tristeza, era medo. Medo de alguém, medo de algo. Naquela noite, ele foi até a varanda da casa de madeira onde morava, acendeu o velho lampião e puxou uma caixa de papelão que guardava coisas do passado. Recortes, cartas antigas, fotografias desbotadas.
Lá, entre folhas amareladas, estava a imagem que ele sempre evitava olhar, mas que jamais esqueceu. Era uma mulher de olhos serenos e rosto arredondado. Tinha um lenço na cabeça e usava um vestido floral simples. Na foto, ela sorria com um bolo nas mãos, ao lado de uma cerca. "Mãe", murmurou ele com a voz embargada. Era esse o sorriso que a senhora tinha, antes dele destruir tudo. Rafael conhecia Carlos Henrique, muito antes de Maria Luísa. Sua mãe, Dona Zuleide, havia sido cozinheira na casa do pai de Carlos, quando os dois ainda eram adolescentes. Carlos, mesmo jovem, já era cruel. Vivia zombando do corpo da mulher, fazia questão de envergonhá-la na frente dos outros empregados, chamava-a de hipopótamo de avental. Ela aguentou calada por anos, até que um dia, sem aviso, se enforcou atrás do galinheiro da fazenda. Rafael tinha apenas 12 anos quando encontrou o corpo. Desde então, prometeu que um dia faria algo para impedir que outras mulheres passassem pelo mesmo. Na manhã seguinte, ele voltou à cidade, mas não foi para a feira. Ele foi até a delegacia, depois até o cartório, depois ao fórum. Queria saber quem era Carlos Henrique legalmente. Queria saber dos processos escondidos, dos podres, dos abusos abafados por dinheiro e influência. E aos poucos, Rafael foi colhendo tudo o que precisava. Na cabeça dele, só uma frase ecoava: "Eu não consegui salvar minha mãe, mas talvez ainda dê tempo de salvar outra mulher. E se você chegou até aqui com a gente, já se inscreveu no canal? Isso nos ajuda a continuar contando histórias que tocam o coração e fazem justiça com a força das palavras." A festa daquele sábado era ainda maior que a anterior. Carlos Henrique fazia questão de ostentar. Era o lançamento de um novo loteamento de luxo que ele estava vendendo e políticos da região estariam presentes. Tudo precisava estar perfeito, inclusive a humilhação. Maria Luísa estava com os olhos inchados, não por falta de sono, mas de esperança. Nos últimos dias, Carlos havia dobrado as ordens e os xingamentos. Dizia que ela estava se achando por causa de um roceiro qualquer e que a colocaria no lugar dela. Ela tentou se manter distante, evitar o salão, ficar nos bastidores, mas ele não deixou. Quando a noite chegou, Carlos mandou chamá-la na frente de todos. A música parou. Os convidados se viraram. Muitos sabiam do histórico dele com os funcionários, mas ninguém tinha coragem de intervir. "Traz essa mulher aqui", ordenou ao segurança. Maria Luísa foi empurrada até o centro do jardim. Estava com o uniforme sujo de óleo e uma mancha de vinho na barra. Carlos se aproximou com um prato na mão. "Pega, vai servir os convidados. Ajeita essa cara gorda e sorri, ou eu faço você sorrir à força." Ela tentou se afastar, mas ele puxou seu braço com força. O prato caiu, ela gritou. Carlos se virou irritado e gritou de volta: "Cala a boca! Quer fazer escândalo agora? Eu te boto de joelhos aqui, se for preciso." Nesse momento, um som cortou o ar. Cascos, fortes, rápidos. Todos se viraram. Rafael apareceu montado no cavalo baio, os olhos fixos no centro do jardim. Usava o mesmo chapéu surrado, mas agora com um colete de couro por cima da camisa e uma pasta debaixo do braço. Desceu devagar. O silêncio foi absoluto. "Solta ela", disse, firme, olhando direto para Carlos. O milionário deu uma risada debochada. "Quem é você? Vai defender lixo de cozinha agora?" Rafael caminhou até ele sem pressa. "Sou só um homem que cansou de ver gente boa sendo pisada. E também sou filho de uma mulher que o senhor destruiu anos atrás." Carlos empalideceu por um segundo. "Você é Rafael?" "Sou. E dessa vez quem vai se ajoelhar é o senhor." Ele abriu a pasta. Dentro, cópias de documentos, denúncias arquivadas, fotos antigas, testemunhos. Provas que Rafael havia reunido ao longo da semana. "Aqui tem tudo. O que o senhor fez com minha mãe, com outras funcionárias e com ela." Carlos tentou rir, mas a voz falhou. "Isso aí não vale nada." "Vale sim, e já está nas mãos de 2 advogados, da rádio local e da polícia. Pode ligar agora, se quiser." Rafael se virou para os convidados. "Quantos de vocês já viram esse homem humilhar alguém e ficaram calados? Quantos já ouviram ele rir da dor dos outros? Alguns começaram a sair discretamente. Outros
a filmar com os celulares. Carlos tentou avançar, mas Rafael se colocou na frente. Encosta mais um dedo nela e vai sair daqui algemado. A polícia não chegou naquela hora, mas naquele momento, o império do medo de Carlos Henrique começou a desabar. Diante dos olhares da cidade inteira, ele perdeu o que mais prezava, o controle. Rafael estendeu a mão para Maria Luísa. Vamos embora. Você não pertence mais a esse lugar. Ela hesitou. Depois segurou a mão dele e pela primeira vez saiu da casa de cabeça erguida. Naquela mesma noite, enquanto as luzes da mansão se apagavam uma a uma e os convidados partiam em silêncio desconfortável, Maria Luísa e Rafael cavalgavam em direção à pequena fazenda dele, que ficava a pouco mais de 1 hora dali. O vento batia no rosto dela, e por mais que as lágrimas escorressem sem parar, o que havia no peito não era mais vergonha, era alívio. Alívio de sair de onde nunca deveria ter estado. Quando chegaram, Rafael ajudou-a a descer do cavalo com cuidado. A fazenda era simples, feita de madeira bruta, com varanda estreita e cheiro de mato. Mas havia algo naquele lugar que a mansão jamais teve: paz. Entra, não tem luxo aqui não. Mas ninguém te manda calar a boca, disse ele abrindo a porta. Maria Luísa hesitou, ainda insegura. Rafael, eu não sei o que dizer. Eu nunca fui salva assim. Ele olhou nos olhos dela e respondeu: você não foi salva, só foi vista pela primeira vez. Silêncio. Ela entrou devagar. Sentou-se numa cadeira de madeira perto do fogão a lenha. A respiração ainda estava pesada. A ficha ainda não tinha caído. Ele vai me perseguir, disse num fio de voz. Vai dar um jeito de se vingar. Rafael se aproximou e com calma colocou a pasta com os documentos sobre a mesa. Não vai, porque agora todo mundo viu quem ele é. E se ele ousar te encostar de novo, ele vai cair, por inteiro. Ela olhou para ele com os olhos marejados. Por que você está fazendo isso por mim? Rafael respirou fundo, caminhou até um armário e puxou uma velha fotografia. Mostrou a ela. Era a imagem de uma mulher de sorriso doce e corpo largo, com um vestido florido. Porque a mulher que mais me amou na vida parecia muito com você. E ninguém nunca defendeu ela. Maria encostou a mão sobre a dele. Você não parece real, Rafael. Ele sorriu com simplicidade. É que você passou tempo demais cercada de gente que só fingia ser. Do lado de fora, o galo cantou. A noite terminava. E ali, sentados frente a frente, 2 corações machucados começavam, enfim, a se reconhecer como abrigo. Se você ama histórias emocionantes como essa, deixa nos comentários. Amei a história. Assim eu sei que você ficou até aqui com a gente, e isso me dá forças para continuar escrevendo histórias que tocam o coração. Os primeiros dias na fazenda foram difíceis para Maria Luísa. O corpo ainda doía e a mente estava cansada de tanto medo acumulado. Dormia pouco, assustava-se com qualquer barulho, sentia vergonha até de sorrir, mas Rafael respeitava cada silêncio, cada espaço. Aqui você só faz o que quiser, ele dizia sempre com aquele jeito calmo, de quem não precisava levantar a voz para ser firme. Aos poucos, Maria começou a se soltar, a ajudar na cozinha, depois a varrer o terreiro, depois a alimentar as galinhas, e quando menos esperava, já estava no curral com as mangas arregaçadas, ajudando Rafael a cuidar de um potro recém-nascido. Você leva jeito, ele disse, segurando a cerca de arame. Bicho, sente quem é bom por dentro. Ela sorriu encabulada. Eu achava que não servia nem para ser vista, quanto mais para lidar com um animal. Você não foi criada para se esconder, Maria. Só foi colocada no canto errado. Naquele dia, pela primeira vez em anos, ela dormiu bem. As semanas passaram. A pele começou a mudar com o sol da roça. O corpo, antes tão ferido pelo peso da culpa, agora se movia com leveza. Não era uma questão de emagrecer, era sobre se libertar. Maria Luísa se olhou no espelho, pequeno do banheiro, e sem querer murmurou: eu tô diferente. Rafael, parado na porta, completou: tá voltando a ser quem sempre foi. Só isso. Com o tempo, ela aprendeu a montar. Rafael a ensinou aos poucos, com paciência, sempre segurando firme na cintura dela, até que ela mesma dissesse: pode soltar, eu consigo. E ela conseguia. Na cidade, Carlos Henrique respondia a um processo por abuso de poder e agressão.
Os jornais começaram a citar seu nome com menos reverência. Os sócios se afastaram. Os olhares mudaram. Ele, antes tão respeitado, agora era evitado até nas calçadas. Já na fazenda, Rafael e Maria construíam um novo tempo, sem pressa, sem pressão, sem medo. Numa tarde de céu laranja, ela estava sentada à sombra de um pé de pequi, deitada na grama, quando Rafael se sentou ao lado dela e perguntou: "Você já pensou em ficar aqui, de vez?" Ela olhou em volta, depois para ele. Já, todos os dias, e naquele instante, sem precisar dizer mais nada, os dois entenderam que a tinha deixado de ser ferida e virado raiz. O tempo seguiu seu curso. Maria Luísa já não era mais a mesma mulher que entrou chorando naquela fazenda. Seu corpo seguia igual em muita coisa, mas sua alma estava em pé, viva, inteira. E Rafael? Ele continuava sendo o homem calado, de poucas palavras, mas com um coração que Maria agora conhecia com os olhos fechados. Numa tarde nublada, depois da chuva miúda que molhou a terra e deixou o cheiro de mato no ar, Rafael chamou Maria para montar. Disse que queria mostrar um lugar que ninguém mais conhecia. Ela, sem perguntar, confiou. Cavalgavam em silêncio até chegar a um campo aberto, com uma cerca antiga quase caindo. Ali, debaixo de um ipê torto, havia uma cruz de madeira simples, coberta de musgo e florzinha do mato. "Quem foi enterrado aqui?" ela perguntou com respeito. Rafael desmontou do cavalo, tirou o chapéu e respondeu: "Minha mãe." Maria sentiu o peito apertar. Desceu devagar e se aproximou. "Eu nunca soube." Ninguém sabe. Ela não teve funeral, não teve flores, só teve vergonha. Trabalhou a vida inteira como empregada. Era como você, alegre, forte, cheia de amor. Mas o mundo só via o corpo dela. E o dono da casa onde ela servia fez questão de humilhá-la até o fim. Maria respirou fundo. "Foi o Carlos, né?" Rafael assentiu com a cabeça, os olhos marejados. "Ela se enforcou aqui mesmo, atrás da cerca. Eu tinha 12 anos. Achei que nunca ia esquecer aquele dia. E não esqueci. Mas agora, acho que essa dor finalmente parou de sangrar." Ele olhou para a cruz, depois para Maria. "Porque quando eu te vi sendo tratada igual, eu soube. Ou eu fazia algo agora, ou carregaria mais um silêncio por dentro." Maria não conseguiu conter as lágrimas. Se ajoelhou diante da cruz e passou a mão sobre o nome Zuleide da Silva. "Dona Zuleide, obrigada por ter colocado esse homem no mundo, porque hoje foi ele quem me salvou." Rafael se ajoelhou ao lado dela. Tirou do bolso uma argolinha feita com corda de sela, segurou com firmeza. "Eu não tenho anel de ouro, mas tenho essa corda que amarrou o primeiro cavalo que dominei. E agora quero que ela marque o começo da nossa vida juntos." Maria levou a mão à boca, emocionada. "Rafael, você tem certeza?" "Tenho, porque você é a mulher mais inteira que já conheci. E eu quero que o que nasceu da dor vire amor. Amor que ninguém mais vai apagar." Ela aceitou o anel, abraçou-o com força. E ali, diante da cruz de uma mulher esquecida, 2 corações antes, ou quebrados, se completaram. O céu chorou com eles, mas pela primeira vez eram lágrimas de paz. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. Maria Luísa e Rafael estavam sentados na varanda da pequena casa, olhando o horizonte onde as montanhas desenhavam sombras suaves. Ela segurava a pequena argola feita de corda, o símbolo daquele amor nascido da dor e da luta. Rafael suspirou, olhando para o rosto dela, iluminado pela luz morna do fim de tarde. "Que eu preciso te dizer uma coisa", começou ele com a voz trêmula, carregada de emoção. Ela virou o rosto, os olhos atentos e um pouco curiosos. "Eu vivi anos carregando culpa", continuou ele, "por não ter conseguido salvar minha mãe, por ter sido menino demais, fraco demais para enfrentar o que precisava." Maria apertou a mão dele com ternura, encorajando-o a continuar. "Mas hoje eu entendo que não foi culpa minha, e que o que importa mesmo é o que a gente faz agora, o que a gente constrói a partir daqui." Ele respirou fundo, tirou a corda do dedo dela, virou-a delicadamente e então, baixando o olhar, perguntou: "Você aceita ser minha esposa? Não tenho ouro, não tenho joias, só esse laço feito à mão que simboliza a força que une a gente.
e a promessa de que eu vou cuidar de você todos os dias da minha vida. Maria sentiu o mundo girar. As lágrimas brotaram, silenciosas, mas intensas. Aquelas que saem da alma. Rafael, eu aceito. Aceito tudo o que você for e tudo que a gente vai construir, porque você me viu quando ninguém mais quis ver. Ele sorriu, aliviado, e a puxou para um abraço apertado, como se quisesse nunca mais deixar escapar. Você me salvou também, sabia? Sussurrou ele no ouvido. Ela fechou os olhos, sentindo a verdade daquela frase. Do lado de fora, os grilos começaram a cantar. A noite caía suave, e no peito dos dois, uma nova história começava a ser escrita. Uma história que já não era só de dor, mas de esperança, amor e redenção. Foram dias de calmaria após a tempestade. Maria Luísa e Rafael passaram a construir juntos um lar simples, mas cheio de vida e respeito. A fazenda, antes só terra seca e tristeza, agora florescia com risos, trabalho e amor. Maria, que por tanto tempo viveu invisível, sentia-se vista pela primeira vez. Rafael, que carregava o peso da culpa de um passado sombrio, encontrava na companhia dela a cura para as feridas mais profundas. Numa manhã de céu claro, enquanto o sol dourava as folhas do pequi, Maria montava Tonico, seu cavalo velho, com um sorriso tranquilo no rosto. "Olha só, Rafael", disse ela ao sentir o vento no rosto. "A gente venceu, não foi?" Ele a observava, emocionado. "Vencemos. E ninguém pode tirar isso da gente." Ela desceu do cavalo, aproximou-se dele e disse baixinho: "A dor que a gente passou foi o que salvou a gente." Rafael segurou suas mãos, apertou com força e sorriu. Agora é só o começo. Enquanto a câmera se afastava, mostrando os dois lado a lado, cavalgando ao pôr do sol, a mensagem ecoava forte: quando a dor une, o amor vence. E você, gostou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você sentiu. Se emocionou, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de força e esperança. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber histórias que tocam o coração. Clique na próxima história que já está esperando por você. Nos vemos lá.